pessoal do Brasil. Nesse vídeo eu vou gravar um negócio que eu acho engraçado quando eu vejo nos canais de carro ou de moto. O pessoal, às vezes eles apertam o freio de uma moto ou de um carro e falam: nossa, esse freio é bom. Esse carro aqui tem um freio muito bom, essa moto tem um freio muito ruim. Sendo que qualquer pessoa que entende física básica deveria entender que isso não faz sentido. Pode crer, física básica e mecânica básica de carro também, né? E eu vou explicar por quê. Recentemente o ACF, que é um cara famoso aí que faz vídeo de tunar carro e tal, ele fez uns vídeos falando exatamente isso que eu vou falar aqui. Ele até fez uns testes na pista para provar o ponto dele, porque ninguém acredita nele, né? O pessoal adora fazer upgrade de freio e tal, gastar dinheiro com isso. E ele quis convencer os colegas dele, né? Mas na verdade você não precisa fazer nenhum teste, porque é simplesmente fisicamente impossível que isso não seja verdade, beleza? Do jeito que os carros são atualmente. Então eu vou explicar para vocês. Aqui tem um carro que está em movimento, certo? Vamos supor que não tem vento para facilitar. Quando um carro freia, o que significa, né? O que freia o carro? Para o carro frear, tem que existir alguma força externa para parar o movimento dele. No caso dessa interação aqui, a única coisa que pode fazer uma força externa é o chão. Então, o chão vai fazer uma força para parar o carro. E o chão faz uma força que é limitada pelo contato entre o carro e o chão, que é o pneu. Então, o pneu do carro que vai ter um contato com o chão, que vai fazer essa força que vai parar o carro. Então, necessariamente, não tem como fugir disso, a velocidade, a aceleração de frenagem vai ser limitada pelo atrito entre o pneu e o chão. É isso que limita a frenagem. Então, a frenagem máxima, a frenagem mais rápida que pode acontecer, vai acontecer quando o atrito for máximo entre o pneu e o chão. E isso praticamente é independente da qualidade do freio que você está usando. Todos os freios de carro comuns de hoje em dia, a não ser que esteja defeituoso o seu freio, vai conseguir frear o suficiente para você atingir o regime de força máxima entre o chão e o pneu. Como você sabe isso? Porque se você pegar um carro de hoje em dia, você afundar o freio com toda a sua força e você desligar o ABS, ele vai derrapar. Ele vai deslizar, por quê? Porque na hora que ele desliza é porque o pneu já começou já atingiu mais do que essa força máxima, né? A força máxima acontece um pouquinho antes, imediatamente antes dele começar a derrapar, né? Essa é a força máxima. Quando ele começa a derrapar, ele perde um pouco de força, beleza? Então, qualquer freio que consiga derrapar é, a princípio, capaz de fazer a frenagem máxima que você pode atingir com o seu carro, beleza? Então, aqui já acabou essa questão, já está resolvido, mas se você quiser saber mais ainda sobre isso, eu vou explicar por que as pessoas acham que o freio é bom e tal, e por que a frenagem realmente pode ser diferente em alguns carros e se faz sentido fazer upgrade de freio em carro e moto, tá? Que aí já começa a ficar uma questão mais complicada. Porém, o que está resolvido não existe esse negócio de você subir em um carro e apertar o freio dele e pensar, nossa, esse freio é muito bom, ele freia muito rápido. Por que as pessoas pensam isso, né? E mesmo com moto? Porque provavelmente elas estão vendo a resposta do pedal de freio, né, basicamente. Elas estão vendo quão leve... É a mesma coisa de uma direção hidráulica, por exemplo, ou uma direção elétrica. É a mesma coisa que você pegar uma direção e falar, nossa, esse carro vira muito bem, porque é muito fácil virar o volante dele. É levinho, eu faço um pouquinho de movimento aqui na minha mão, muito facilmente, ele vira muito. Como é boa a direção desse carro. Exatamente a mesma coisa. Se a regulagem do seu freio, isso se dá pelo sistema completo de freio, mas também o fluido de freio, se ele estiver leve, você vai ter a sensação de que ele é bom, né? Você vai frear, encostar no pedal e ele vai frear bastante. Mas essa sensibilidade é simplesmente uma questão de regulagem, não é uma limitação do freio. Se o freio estiver ruim, na opinião das pessoas, simplesmente significa que você fizer bastante força, você vai conseguir frear ele, né? Então, objetivamente, você até poderia dizer que isso realmente é um freio pior, né? Porque você precisa fazer mais força, mas é só uma questão de regulagem, não é nada que exija um upgrade de freio esportivo, por exemplo, entendeu? Beleza? E isso também é verdade para moto, tá? Moto, eu mesmo fiz recentemente uma troca de pastilha de fluido e ficou muito pior meu freio. Exigia muito mais força para eu conseguir frear minha moto. Isso significa que o freio tá ruim? Que eu fiz um desupgrade de freio?
Não, só significa que o fluido era diferente e que eu preciso fazer mais força. Mas se eu alicatar com força mesmo, a moto ia derrapar e o freio está funcionando na eficiência máxima. Pode crer, pessoal do Brasil. Agora a questão de, existe freio melhor do que o outro ou não? Porque pelo que eu estou falando aqui, não deveria existir, né? Mas a diferença que um freio bom pode ter de um sistema ruim é o quanto ele demora para fadigar, né? Então, se você exige muito do seu freio constantemente, você está apostando numa corrida, por exemplo, ou você é essas pessoas que desce serra de banguela, né? Você vai aquecer muito seu freio e ele vai perder eficiência. E aí sim você vai entrar em um regime em que o freio não é o suficiente para atingir o atrito máximo do pneu, entendeu? Ou, por exemplo, um caminhão. No caso do caminhão, realmente é o freio que está limitando a frenagem, né? Porque você nunca viu um caminhão derrapar as rodas dele quando ele está carregado, né? Realmente é o freio que não consegue fazer a frenagem suficiente para atingir o atrito máximo do pneu. Beleza? Mesma coisa na moto. Se você ficar apostando corrida com a moto, uma hora você vai aquecer o freio e você vai perder a eficiência de frenagem. Então, freio esportivo é para você, quando você for fadigar, o freio aquecer menos, né, ou ele perder temperatura mais rápido e manter a eficiência por mais tempo. Que é uma situação muito diferente da maior parte do uso das pessoas comuns, tá? Isso é só realmente para quem vai ficar realmente exigindo muito do freio, tá? É uma coisa que você não sentiria na primeira ou na segunda frenagem, você sentiria só depois de um certo tempo. Beleza, pessoal, Brasil? Agora, um outro aspecto um pouco mais complicado de por que alguns carros conseguem frear melhor do que outros, e motos também, né? Mesmo se o freio tiver a mesma qualidade, é porque, vamos supor que aqui tem um carro alto, e o centro de massa dele é muito alto, né? Se você frear com força nesse carro, lembra que a frenagem é limitada pelo atrito dos pneus, e isso conta todos os pneus, né? Se você tem um carro muito alto e ele começa a puxar aqui, ele começa a rolar para frente, né? Você começa a perder tração traseira. A mesma coisa que uma moto quando faz o RL, né? Você começa a frear muito o freio da frente, começa a perder tração traseira. Então, a sua força de frenagem vai estar limitada só pelo pneu da frente. Você vai perder toda a força aqui, você vai perder tração aqui atrás, né? Então, quando o carro é esportivo, ele tem mais peso atrás, né? Ou ele é mais baixo, ele não tem essa rolagem frontal, mesma coisa na moto, você consegue frear mais rápido porque em vez de você estar usando só o pneu da frente, você consegue usar mais força de todos os pneus, beleza? Então, esses são todos os fatores. E outro fator que pode influenciar é o pneu, né? Então, se você pegar um pneu de composto mais mole, que vai ter mais atrito, ele vai frear mais rápido. Ou se você murchar o seu pneu, né? Se você usar uma calibragem mais murcha, ele também vai frear mais rápido. Ou se você pegar um pneu mais largo, em vez de um pneu mais fino, ele também vai ter mais atrito. Ou se a temperatura do pneu estiver mais alta. Então, esse tipo de coisa que vai influenciar. Então, agora você sabe todos os fatores possíveis que vão influenciar a aceleração de frenagem. Você não pode mais entrar em um carro e falar, nossa, como o freio é bom desse carro. Você pode até falar, o freio é confortável, né? Mesma coisa de uma direção elétrica. Como essa direção é confortável, como esse freio é confortável. Mas você não pode pensar que o freio é muito bom simplesmente porque você consegue frear rápido, né? A não ser que você esteja falando de um carro muito velho assim, que você espera que o freio dele seja um lixo, que nem consiga derrapar, né? Aí beleza. Deu para entender, pessoal do Brasil? Espero que sim, eu tentei ser didático. E mais um problema, como sempre, né? Mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro, com facilidade, malemolência e sabedoria. Até a próxima.